Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Anne, eu quero fazer medicina, então eu fiz o Enem 2024. Nesse vídeo eu vou falar as minhas percepções sobre a prova do Enem e quanto eu tirei em cada área do conhecimento. Bom, na prova de linguagens eu achei que foi uma prova diferente de como eles cobram as habilidades como geralmente é. Então por isso eu achei a prova um pouco mais complexa. Eu estudei principalmente linguagens para habilidade, então eu senti um pouco de dificuldade na hora, porque não estava achando umas palavras que geralmente caem, mas acredito que tenha sido uma prova não tão difícil. Já tiveram provas piores, provas mais complexas, mas também não foi uma prova muito fácil. Acredito que ano passado, em 2023, foi o Enem que em linguagem estava mais fácil. Bom, na prova de humanas, acredito que ano passado tenha sido uma prova muito mais fácil do que foi esse ano. Principalmente porque esse ano você tinha que entender o que o texto falava pra você, que talvez sejam palavras complexas que você tinha que entender o que aquela palavra significava. Não só isso, mas você tinha que entender o que as alternativas falavam pra você. Por exemplo, essa questão aqui, que eu olhei nela, eu pensei, poxa, Culpa das Estrelas. Eu sei, eu já li esse livro. Aí quando eu li, eu fiquei meio... Poxa, eu não entendi o que ele quer dizer direito. E aí eu fui para as alternativas e, poxa, nas alternativas você tinha que pensar também o que ele queria dizer com finitude humana, o que queria dizer com existencialismo. Então eu acredito que tenha sido uma prova um pouco mais complexa. Também teve essa questão aqui do cordel, que essa questão aqui do cordel, eu achei que ela foi um pouco complicada também, porque a alternativa certa, ela falava de editorial. Então, quando você pensa em editorial, você pensa em algo relacionado a jornalismo, né? Mas não, ele só estava querendo dizer editorial de edição. E eu não consegui ter esse raciocínio na hora e eu acabei perdendo essa questão, né? Então, eu acredito que tenha sido uma prova um pouquinho mais complexa. Na prova de natureza, eu achei que foi uma prova que se compensou. Apesar de ter dificuldade, por exemplo, biologia, acredito que tenha facilitado química. Então acabou que se compensou. Então, química eu achei que foi uma prova mais fácil. Tiveram cálculos muito feios, sim, por exemplo, essa questão aqui do gás natural, que, poxa, você tinha que fazer um monte de regra de três, como beleza, sempre tem questão de regra de três, mas os números estavam muito feios, assim, o Enem não facilitou nada, e geralmente ele tende a facilitar, né, mas os números estavam muito feios. Eu lembro que quando eu saí da prova, quando eu cheguei em casa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar assim meu celular na calculadora e eu fiz a conta na calculadora pra ver se chegava no resultado que eu tinha chegado. Então, eu achei que foi uma prova assim que demandou um pouquinho mais de atenção, mas deu uma facilitada, porque nos outros anos química estava mais difícil. Agora é física. Física, eu acho que foi uma prova que veio no mesmo nível que vieram nos outros anos, apesar de ter caído questões que nunca caíram, por exemplo, essa questão aqui, que eu vi muita gente falando que era nível ITA, apesar de eu não achar que é nível ITA, porque na minha mente, né, nível ITA é muito mais difícil. Por exemplo, nesse mesmo ano, já teve a prova do ITA e caiu uma questão parecida, que foi essa questão daqui. Mas assim, mais difícil, com certeza. Então, acredito que não tenha sido nível ITA, mas acho que pegou uma galera, porque, poxa, não é um conteúdo que você vê só se você tá tendo uma preparação mais apurada, se você não quer só focar no Enem, né? Você quer focar em outras universidades que têm vestibulares próprios, que aí beleza, isso provavelmente é mais recorrente de cair. Isso aí eu acredito que nunca tenha caído no Enem de fato. Então eu acredito que tenha sido um pouquinho mais complexo. Mas como eu tinha menos cálculo, tinha mais questão de texto mesmo, acho que deu uma facilitada, assim, né? Você conseguia entender. Foi uma prova boa. Eu gostei da prova de física. Agora, biologia. Eu realmente achei biologia um pouco mais complexo. Acredito também que deve ser porque biologia, dentre essas três áreas, é a área que eu mais sinto dificuldade, né? Não é uma dificuldade muito grande, porque eu estudei muito com o passar do ano pra perder essa dificuldade, mas também ao mesmo tempo eu penso, poxa, eu tenho que entender muito bem o que o texto está falando pra mim, o que ele quer, o que as alternativas estão dizendo. Em química e física, geralmente, por exemplo, nas questões de cálculo, é o cálculo e pronto. Então eu sinto muito mais segurança de marcar. Biologia eu penso, poxa, mas por que não é aquela? Então eu fico pensando em cada alternativa e o porquê de não ser. Então eu achei que tava uma prova um pouquinho mais difícil, tava mais conteudista. Por exemplo, essa aqui do sacro vitelínico. Essa aqui também dos microfilamentos, que, poxa, ou você sabe ou você não sabe.
mas acredito que uma pessoa que fez as provas anteriores do Enem já não ia achar essa questão tão difícil assim, porque caiu uma questão parecida no Enem, não foi muito parecida, mas era uma questão, assim, extremamente mais difícil, que eu confesso que eu acredito, poxa, é uma questão bem difícil, não tenho certeza, assim, se eu tivesse feito aquele ano, se eu acertaria. Hoje em dia eu acertaria, porque eu já vi essa questão, eu já errei, eu já entendi o porquê. Mas que essa questão daqui, então quando eu bati o olho, eu pensei, beleza, microfilamentos, aí eu fui pra próxima, porque foi uma questão já batida do Enem. Eu vi também um professor falando sobre isso, que tiveram muitas questões que você pensa, poxa, parece que eu já vi essa questão antes, né? Mas biologia acho que ocupou muito mais meu tempo do que as outras duas áreas do conhecimento, no caso, desse dia, né? Tirando matemática, claro, que matemática sempre vai ocupar mais tempo, porque são 45 questões. Mas entre física, química e biologia ocupou muito mais meu tempo. Apesar de ter 17 questões, acredito que eu tenha passado um tempo maior em cada questão de biologia do que física e química. Bom, a prova de matemática, eu achei que foi uma prova que não foi tão difícil assim. Eu vi muita gente falando que tava um pouquinho mais difícil que ano passado. Não sei se achei tão mais difícil que ano passado assim. Acho que tava mais ou menos no mesmo nível, talvez um pouquinho mais fácil, mas tiveram muitas questões de matemática que eram muito fáceis, né? Por exemplo, essa aqui, que era só você mover duas vírgulas. Então, acredito que não tenha sido tão difícil assim. Mas, claro, tinha muito cálculo, como sempre tem, você podia errar bobeira. Tinham questões ali que envolviam também um raciocínio lógico, como, por exemplo, essa daqui, que você tinha que entender, na verdade, que então se ele pagasse a última desse mês, as outras, tudo ficaria mais barato. Então é basicamente isso, acho que ocupou mais sua mente e você não pôde errar tantas coisas assim, né? Porque, poxa, se é uma prova mais fácil, você não pode errar bobeira, porque qualquer bobeirinha que você errar, você até rir, poxa, ela pode ser meio chata com você. Então, acredito que tenha sido uma prova um pouco que demandava um pouquinho mais de tempo, mas não questão de conteúdo. O conteúdo estava ali mais ou menos o que o Enem sempre cobra. Então, é basicamente isso. Agora eu vou falar os meus acertos em cada área do conhecimento. Em linguagens, eu fiquei com 38 de 45. Acredito que tenha sido uma nota que tenha sido boa pra mim, apesar de que eu estava esperando mais, esperava tirar uns 40, 41, porque nos últimos simulados eu estava fazendo isso. Mas quando eu corrigi com o gabarito preliminar, eles estavam me dando que eu tinha ficado com 35, então eu fiquei meio, eita, complexo, eu tinha ficado meio triste. Mas quando subiu pra 38, né, quando você abaixa a expectativa, você aumenta, você fica feliz, eu fiquei feliz. Então eu acho que foi uma boa nota. Agora humanas. Humanas, eu fiquei com 41 de 45. Acredito que tenha sido uma nota boa, porque a prova estava um pouco mais complexa. Acredito que as questões que eu errei eram questões que realmente, poxa, justificava eu ter errado, não tive esse raciocínio na hora. Então, acredito que tenha sido uma boa prova. Agora pro dia 2. O dia 2, em natureza, eu fiquei com 42 de 44 ou 43 de 45. Bom, as questões que eu errei de natureza, eu achei justo, assim, eu fiquei meio na dúvida. Por exemplo, essa aqui de física. Eu fiquei com medo de falar assim, poxa, mas ele pode falar assim da energia, que absorveu a energia, ele pode falar isso? Aí eu fiquei meio, não sei. E aí eu acabei que não marquei. Agora, a outra questão que foi essa daqui, né, de biologia, eu não tive o raciocínio na hora, eu não consegui ter, eu fiquei, poxa, mas não tá sendo muito reducionista falando que predar? Aí eu fiquei meio, poxa, acho que não. E eu já tinha feito algumas questões que a resposta de fato era, poxa, se você invade o ambiente da natureza, você atrai, não que você atrai os mosquitos, né, mas que eles passam a ocupar, por exemplo, a sua casa, porque antes era o habitat dele, então, né. Aí eu pensei, não, beleza, vai ser a resposta, letra E, mas não foi. E matemática, eu fiquei muito feliz, eu fiquei com 45 de 45. Meus rendimentos em matemática estavam indo mais ou menos nesse nível. Apesar de nenhum simulado eu ter feito 45, eu tava fazendo um 43, um 44. Então eu fiquei muito feliz. Acredito que foi uma boa nota. E é isso, gente. Essas foram as minhas notas do Enem 2024.
No total, eu fiquei com 166 de 179 ou 167 de 180. Eu fiquei muito feliz, acredito que dê pra passar esse ano. E é isso, gente. Basicamente isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, podem mandar mensagem, escrevam alguma coisa no comentário se vocês quiserem. E é isso, gente. Tchau, tchau!